Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, então vamos ver as expectativas em relação à prova do ITA, não é isso? Há sempre aquela coisa meio assim, aquela expectativa de uma prova complicada, elaborada, difícil, como normalmente é a prova do ITA, né? Para nossa surpresa, grata surpresa, nos últimos tempos o ITA tem se mostrado um vestibular um pouco mais claro. E o desse ano, eu não diria que ele foi exatamente mais fácil, mas ele foi um vestibular mais claro, ele foi menos problemático. Uma ou outra questão dando margem para alguma discussão, mas de uma forma geral as questões bem claras, mais claras, né? Com questões mais fáceis de entender, o raciocínio do enunciado, talvez até a expectativa da banca, né, em relação àquela questão. A prova, uma parte dela centrada em dois textos esses que auxiliariam a composição da redação, mas da redação a gente conversa daqui a pouquinho, né, e questões, de novo, repito, questões bem claras dentro de um padrão do ITA, questões bem simples e muito difícil de que haja dúvida ou discussão, coisa que o vale. A parte de literatura também chamou atenção que os textos de poesia foram textos mais claros, textos mais simples, as questões muito bem feitas. Algumas obras foram pedidas e aí sim uma coisa interessante, o ITA não tem uma lista de leitura obrigatória e foram cobrados alguns conhecimentos bem específicos, né? bem pontuais. Bem, um deles era Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra razoavelmente popular e não teria trazido grande problema, mas um conhecimento bastante específico do romance São Bernardo, do Graciliano Ramos, mas também aqui uma prova clara, uma prova sem margem para muita dúvida, sem margem para muito problema. O tema da redação exigiu, né, para a redação, os textos foram longos, os textos ao longo da prova, um infográfico, né, com algumas informações. Aliás, isso tem se tornado uma tendência, saber ler gráfico, saber ler tabela, né, para a composição da sua argumentação, da sua redação, de um tema que não é inédito, né, a questão do trabalho, da profissão, das expectativas em relação ao trabalho, expectativas dessas em relação ao emprego, em relação ao sucesso, né? Um bom tema, na medida em que diz respeito a essa fase da vida, né, da escolha de uma profissão ou da troca, enfim, e um tema que, no mínimo, né, já deve ter provocado em alguma circunstância, em algum momento, algum tipo de reflexão. Então, no geral, a prova foi boa, houve uma quebra de expectativa positiva, né, na medida que a prova, no geral, ela se tornou uma prova um pouco mais clara e uma prova mais acessível, digamos assim. Tá ok? Então é isso aí. Um grande abraço.